de hoje é mais um Leitura Binaural por aqui. O vídeo de hoje é um livro novo que chama Recusando Meu Companheiro Alfa. E eu acho que eu vou conseguir ler aqui só um capítulo, que é o primeiro. Se eu conseguir, eu leio dois. Se não, comenta aqui que daí eu trago o segundo pra vocês. Eu vou deixar o link daí lá no Inkitt pra quem quiser ler. Ele é um livro de romance com fantasia e se passa no mundo lobisomem. Então vocês já se preparem com isso. Ele começa... Eu vou ler o sumário, né? E depois eu vou ler Depois eu vou começar a ler o capítulo, né? O sumário diz assim: Claire já foi criada para assumir o legado do pai. Mudaram as leis do conselho para ela ser a primeira mulher alfa a assumir uma alcateia. Tudo estava indo de acordo com o planejado. Até Arthur, um outro alfa que fugia das responsabilidades da sua alcateia, se revelar seu companheiro. Sua primeira atitude é pedir a rejeição dele. Mas nada nessa história é bem fácil. E essa história, ela tem a perspectiva do Arthur e da Claire. O nosso primeiro capítulo é na perspectiva do Arthur. Ele começa assim. Acordei um pouco atordoado com as batidas fortes na minha porta. Provavelmente devido a todo o álcool que eu bebi na noite anterior. Senti um leve movimento na minha cama e lembrei da moça que trouxe ontem à noite para casa. Art, seu pai já está esperando. Vocês saem em 5 minutos. A voz grave era de John, o pai do meu pai. Eu tinha perdido uma partida de pôquer para eles e havíamos apostado ainda na reunião de hoje. Então eu era obrigado a ir. Puxei o corpo da morena, que ainda dormia, e eu esqueci completamente o nome dela. Mas beijei de leve a sua testa enquanto eu falei baixinho. Eu preciso ir, querida. Pode tomar café lá embaixo. E a gente se vê por aí. Eu disse enquanto saía da cama e observava ela se espreguiçar. As pernas compridas dela empurravam o lençol para baixo, e ao ver o corpo nu dela ali quase me fez voltar para a cama e perder a reunião. Eu cheguei a cogitar a possibilidade. Arthur. Dessa vez a voz era do meu pai. Já vou, pai, só vou vestir uma camiseta. Eu disse abrindo a minha cômoda. Uma camisa, pelo menos, filho. É uma reunião. A voz fraca do meu pai me cortou por dentro. Eu fechei a cômoda e abri meu guarda-roupa. Peguei uma camisa azul que estava amassada, mas simplesmente não tinha tempo de fazer mais nada. Entrei em uma calça e coloquei os meus pés dentro de um par de sapatos. E joguei a camisa por cima do corpo. Abotoava ela caminhando, enquanto abria a porta e dava de cara com meu pai me esperando. Ele era bem mais baixo que eu. Já não tinha mais cabelo no topo da cabeça, apenas 2 faixas brancas pela lateral. Os olhos verde claro deles que eu tinha herdado me encaravam, com a boca cerrada completamente, completavam a expressão de decepção no seu rosto emagrecido pelo câncer. Filho, você acordou agora? Ele perguntou, mas nem esperou responder. Ele então esticou o rosto apontando para a moça de dentro do quarto, e eu fiz um movimento com as mãos para ele deixar para lá. Abracei o ombro dele enquanto descíamos as escadas. O meu pai estava doente há alguns meses já. Era câncer. Foi o que me fez voltar dos estudos da Europa e que eu havia emendado um curso no outro. Já estava há 10 anos longe. A grande verdade era que eu morria de medo de assumir a alcateia. Então, quando eu fiz 20 anos, resolvi me especializar em tudo. E fiquei fora o tempo que consegui, curtindo a vida. Algo que eu não poderia jamais fazer sendo alfa aqui. Mas a doença do meu pai acelerou meus planos de retorno. Precisei vir às pressas. Eu havia chego fazia uma semana. Hoje tínhamos uma reunião em uma alcateia vizinha. Era a alcateia do Alphan Ita Drovenholm.
apenas me lembro dela menina quando saí anos atrás. A viagem na alcateia deles era rápida. Logo eu e meu pai chegamos, e haviam muitos alfas e alguns filhos treinando-os para assumir. Mas foi simplesmente incrível reencontrar Tommy. Ele era um jovem alto, magro, de cabelos castanhos e olhos azuis. Ele era meu amigo de infância e tinha a minha idade, mas já havia assumido a alcateia do pai dele alguns anos atrás. Artie, quanto tempo? Ele disse me abraçando forte. Tommy, é ótimo te ver. Eu o abracei de volta. E logo me ajeitei em um lugar entre Tommy e meu pai. Então, amigo, alguma dica para nossa reunião? Algo que eu devesse saber? Eu perguntei para Tommy, enquanto encostava meu corpo na cadeira e cruzava uma das pernas sobre a outra, repousando meu tornozelo no joelho e cruzava os braços sobre o peito. Tommy me arregalou, me olhou de olhos arregalados. Então o olhar dele foi até o meu pai, e antes de me dirigir a palavra, ele perguntou pro meu pai: Você falou pra ele sobre a Claire? Tommy perguntou, meu pai apenas negou com a cabeça, enquanto pinçava a ponte do nariz. O que tem a Claire? Ela deve ter crescido, né? Lembro dela uma menina. Eu disse, quase pensando alto, enquanto Tommy gargalhou. Cresceu. Ela virou uma guerreira, uma máquina. Ele disse, então se ajeitou na cadeira. Escutar-te. Ele chacoalhou a cabeça rindo. Ela e Ethan se prepararam a vida inteira para a Claire assumir. Ela fez todos os treinamentos possíveis da guarda, do administrativo. Ela até passou uns meses no conselho em treinamentos do jurídico. E se esforçaram tanto para manter a família deles no poder, que conseguiram modificar a lei de apenas alfas homens poder assumir uma alcateia sozinhos. Ela será a primeira alfa fêmea a assumir sozinha. E na verdade, a mais jovem também. Ela quer assumir esse ano ainda. Tommy me contou com um tom de voz baixo, como se fosse um segredo. Mas ela já tem idade pro baile, não tem? E se ela achar um companheiro antes de assumir? Eu perguntei realmente sem entender. Quando fazíamos 22 anos, os lobos eram aptos a irem ao baile da lua, descobrirem seus companheiros. Ela fez esse ano. Vai ser seu primeiro baile. Mas há um boato que ela vai rejeitar seu companheiro, quem quer que ele seja. Tommy disse baixinho de novo, como se fosse um segredo também. Escutar-te só não faz nenhuma gracinha com ela. A Claire é barra pesada. Só trata ela como se fosse qualquer outro alfa mais velho daqui que vai ficar tudo certo. Tommy terminou de falar, se encostando também na cadeira. Não é à toa que ela é chamada de a Dama de Ferro. Só se comporta, Arthur, por favor. Meu pai disse, também se ajeitando no seu lugar. Eu dei um sorriso de canto de boca pra ele e ia dizer que eu sempre me comporto, mas as portas da sala se abriram, atirando minha atenção. Alguns alfas entraram primeiro, e então ela entrou. Eu reconheci pelos cabelos ruivos que eram sempre amarrados e desgrenhados de vê-la correndo e treinando. Agora eram lindas ondas macias que desciam como cascata pelos seus ombros e costas. O seu corpo cresceu e se desenvolveu. E que corpo! Eu me ajeitei no lugar, quando um calor subiu pelo meu corpo e se alojou no meio das minhas pernas, ao observar as curvas dela pelo uniforme da guarda que ela usava. E os coldres, armas, adagas e a espada deixavam o visual ainda mais sexy. Ela era pequena, mas era tão treinada que seus músculos marcavam por debaixo da roupa, ao mesmo tempo que seu rosto era fino e delicado. Os lábios cheios davam uma aparência quase angelical a toda a robustez que ela queria transpassar. E seus olhos azuis celestes percorreram a sala de reunião inteira assim que chegou. Eu a vi perder alguns segundos em mim antes de voltar à ponta da mesa. Os outros alfas tomaram seus lugares e Ethan se sentou à direita, mas Claire se manteve em pé na ponta da mesa. Ela carregava alguns papéis nas mãos.
virei pra frente e ela me olhava enquanto continuava falando. Eu preciso salientar também que as apreensões nas zonas neutras de lobos sem identificação estão acontecendo com mais frequência e que, na verdade, ontem mesmo apreendemos 3. Mas a zona neutra não é justamente para permitir a livre circulação. Eu perguntei mais alto do que planejei, e o que era para ser uma pergunta para Tommy acabou fazendo todos pararem e olharem para mim, principalmente a Claire. O quê? Me desculpe, ela disse franzindo as sobrancelhas, me encarando com um olhar vacilador. Nada, me desculpe. Eu tentei consertar. Você já me interrompeu, Arthur, diga. O tom de voz dela era firme, mais ainda do que enquanto conduzia a reunião. Eu disse que a zona neutra não era para permitir a livre circulação entre as alcateias. Eu terminei a pergunta em voz alta e meu pai apenas chacoalhou a cabeça incrédulo. A Claire suspirou. Apoiou as mãos na mesa e puxou o ar fortemente antes de dizer: Sabe, Arthur, se você não estivesse fora por 10 anos, ou pelo menos lesse as atualizações das leis antes de entrar em uma reunião, talvez assim você soubesse que há mais de 7 anos nós modificamos as leis das zonas neutras. Existem trilhas licenciadas para os lobos andarem, correrem sem risco e sem perigo. São trilhas monitoradas pelas guardas das alcateias vizinhas, mas qualquer lobo que ande fora delas está passivo a ser apreendido e interrogado, pertencente a alguma alcateia ou não. E, inclusive, esses 3 que aprendemos ontem eram exilados, e temos tudo para acreditar que estavam planejando invadir o sul ou o leste. E como seu pai é o alfa do leste, provavelmente esses 3 poderiam oferecer riscos a vocês. As palavras dela eram firmes e incisivas, me deixando claramente desconfortável. Por favor, não me interrompa novamente ou fique de conversinha. Mostre respeito por essa reunião. E se você sequer pensa em ser um alvo algum dia, haja como um. Pelo menos tome um banho antes de aparecer na reunião cheirando a sexo. Ela terminou de falar e se virou para alcançar mais um papel. Eu fiquei completamente em choque e sem reação. Mas o que mais me incomodou nisso tudo era que ela estava certa. Meu pai nem se mexeu da cadeira e continuou olhando para frente. Mas eu sabia que a expressão de decepção dele seria enorme. Tommy também não ousou se mexer, mas eu podia ouvir ele rindo e tentando disfarçar. Eu merecia isso. Eu vou ler o comecinho do 2º capítulo, porque tá bom. Agora é a visão da Claire. Ele teve a audácia de me interromper e fazer pouco caso de mim. Já não bastava tudo que eu passava por ser uma mulher, tentando liberar em um mundo regido por homens e sem nenhum espaço para mim. Pelo menos ele me deixou terminar a reunião sem interrupção novamente. Depois que terminamos, a maioria dos alfas saíram. Eu vi pelo canto dos olhos Tommy se levantando e chamando Arthur para sair. Mas o olhar dele estava em mim. Era como se fosse algo físico e quente. Ele se levantou lentamente e Tommy segurou o braço dele. Mas Arthur simplesmente se soltou e veio na minha direção. Nesse momento, um arrepio subiu pela minha espinha e percorreu todo o meu corpo. Quanto mais ele se aproximava de mim com passos largos e firmes, mais eu sentia meu coração acelerar, a ponto de ouvir ele bater dentro da minha cabeça. Eu lembrava muito vagamente de Arthur antes de partir. Ele já era alto, mas agora parecia ainda mais. E quanto mais ele se aproximava, mais eu percebia que, na verdade, eu mal alcançava seu peito. Ele tinha cabelos loiros escuros, bem curtos, a barba por fazer, e um maxilar quadrado e marcado, enquanto seus olhos verde claros praticamente brilhavam na pele bronzeada. Ele era tão bonito que era quase desconcertante. Quando ele chegou na minha frente, seu corpo me
sentiu tão constrangido que viria me agredir fisicamente depois de tudo que eu falei. Eu fiquei pronto esperando o ataque, preparada para revidá-lo se fosse preciso. Tirei uma das adagas do meu couro da cintura e esperei o golpe, mas eu ouvi um sussurro no lugar. Claire, eu posso falar com você? Eu me virei de lado e meus olhos se arregalaram em espanto pelo tom de voz gentil que ele usou. Pode, mas se você espera que eu vá retirar o que eu disse, você... Eu comecei a dizer, mas ele apenas negou com a cabeça enquanto ria. Eu não espero e sei que você nem iria fazer. Arthur riu e olhou para baixo enquanto via minha mão se abrir e soltar a adaga, que eu segurei com tanta força que as marcas do cabo ficaram marcadas nos meus dedos. Espera, você não achou que eu ia? Ele perguntou fazendo as sobrancelhas e balançando a cabeça. Que tipo de monstro você pensa que eu sou? As palavras dele me atingiram, como se eu fizesse algo errado e talvez eu realmente tenha julgado ele mal. Eu apenas guardei a adaga sem responder. Você tinha algo para falar? Perguntei firmemente, levantando meu olhar para encontrar o dele. Ele ficou me encarando por alguns segundos tão profundamente que fez minha respiração ficar presa na garganta. Minha boca secou e parecia que ele estava lendo cada centímetro da minha alma. Eu queria me desculpar pelas minhas atitudes na reunião. Ele apenas disse, com o tom de voz mais firme e imponente que eu já tinha ouvido ele usar. E bom, o mal foi pedindo desculpas. Eu fiquei completamente sem reação. Eu deveria agradecer. Tudo bem, eu disse me virando para sair quando senti uma mão apertando meu braço. Eu acho que eu vou ler até aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado da história. Isso é só o começo. Tem tanta coisa. Esse é o capítulo 2. Quando eu tô lendo agora pra vocês. Eu publiquei agora o 24. Já tá escrito até o 27. Mas eu acho que ela deve ir até o 50. Mas até vocês verem esse vídeo, já deve ter sido finalizado. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura.